Meus irmãos, muita paz. Que Jesus nos abençoe, fortalecendo-nos, para que possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Então nós estamos aqui hoje para refletirmos sobre Deus. O nosso conteúdo tem por base o capítulo 2 do livro A Gênese, que nos esclarece sobre a existência de Deus, a natureza de Deus, a providência e a visão de Deus. Então são 4 itens importantes onde a gente pode refletir sobre Deus. E eu gostaria de, logo nesse início, colocar para vocês se nós teríamos condições de compreendermos Deus. Se nós teríamos condições de imaginar como é Deus. Nós sabemos que Ele existe pelo resultado das suas obras. Nós sabemos que vivemos nesse planeta maravilhoso e que tudo que nós temos aqui nesse planeta é o resultado de um trabalho coordenado por Jesus, nosso irmão, portanto, também criado por Deus, só que no estágio evolutivo muito mais à frente do que o nosso. Mas aí nós voltamos à pergunta: teríamos condições de entender Deus? Na escala evolutiva dos planetas, nós vamos encontrar a seguinte ordem: planetas primitivos, nós vamos encontrar mundos de provas e expiações, em seguida o mundo de regeneração, depois o mundo feliz e os mundos ditosos. No planeta primitivo, nos mundos primitivos, o que vigora, o que predomina são as sensações. Então a matéria predomina. É onde o nosso espírito começa a dar os primeiros passos rumo a adquirir o livre arbítrio. No planeta de provas e expiações, o mal predomina. Se bem que nós estamos vivendo um momento em que todos os habitantes do nosso planeta buscam deixar de praticar o mal, que é o pré-requisito para que possamos habitar um mundo de regeneração. Podemos nos lembrar o seguinte, que o pré-requisito para fazermos parte de um mundo de regeneração é nós não termos a intenção da prática do mal. Ou seja, nós ainda não somos bons, nós ainda não somos perfeitos, mas não temos mais a intenção de praticar o errado, de vivenciar o mal. Aí vale a pena a gente abrir aqui um parênteses e refletir: será que nós já somos candidatos a habitar esse mundo de regeneração? Se a resposta for negativa, vamos correr, vamos nos preparar para que possamos acompanhar o desenvolvimento natural das coisas. Depois nós temos os mundos felizes e os mundos ditosos. Mas aí eu retorno com uma pergunta: nós somos capazes de entender Deus? Nós somos capazes de aceitá-lo, porque ele não pode ser percebido pelo homem na sua essência divina. Nós temos provas convincentes de que Deus existe, mas a gente não pode admitir um efeito sem causa.
correto? Então, se um relógio funciona, é porque alguém foi lá e colocou uma pilha adequada para que ele pudesse funcionar. Ou mais antigamente ainda, que é o exemplo que a gente encontra no livro A Gênese, lá no capítulo 2, que alguém tem que dar corda ao mecanismo do relógio para que ele funcione. Aí ele vai sozinho, mas nós não podemos afirmar que o relógio seja inteligente. E a respeito da obra de Deus, a gente pode afirmar que é perfeita, exemplificando o nosso organismo material, o nosso corpo, que veste o nosso espírito para que a gente possa evoluir. Querem uma máquina mais perfeita do que o nosso corpo? Do que os vários órgãos? Do que cérebro, coração, sistema digestivo, tudo perfeito, só sofrendo alterações por conta da nossa invigilância? Quem providenciou essa matéria? Quem providenciou a existência de um espírito que, habitando um corpo material, caminha para a perfeição? Deus. Não há outra resposta. Então, nós sabemos que ele existe porque nós temos a comprovação das coisas, das causas do que ele evoluiu, do que ele programou. Natureza de Deus. A gente sabe que a natureza não faz milagres. Ela nos proporciona algumas revelações. Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a acompanhar a evolução e o progresso. Vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar um pequeno vasinho de violeta, de acompanhar aquela plantinha tão tênue, tão delicada, cercada de folhas verdes, e de repente ali num pedúnculo fininho surge uma flor, também tímida, também precisando de assistência, precisando da água, da luz, mas que enfeita a nossa vida. Tudo perfeito. Tudo acontece com perfeição e com harmonia, sendo essa perfeição e essa harmonia alterada por nossas ações. Então, a natureza de Deus é difícil da gente definir, mas aí nós temos assim alguns atributos para que a gente possa compreender melhor esse nosso Pai. Por exemplo, Deus é a suprema e soberana inteligência. Não tem nada mais inteligente do que Deus. Deus é eterno. Ele é eterno. Ele não tem um fim e ele não teve um começo, e não terá um fim. Ele é eterno. E cria eternamente. Deus não para de criar. A sua criação é constante. Olha que coisa mais bonita você imaginar um pai que cria condições, que cria programações maravilhosas para que os seus filhos evoluam. E a gente poderia comparar conosco, pais, que buscamos fazer tudo de bom para atender aos nossos filhos e somos simples criaturas. Imaginem o nosso Pai. Então Deus é soberana e suprema inteligência. Ele é eterno, ele é imutável. Ele não se modifica. Isso é bom porque gera equilíbrio. Imaginem se Deus estivesse propenso a ter mudanças de humor, por exemplo, como nós temos, como as suas criaturas têm. Um dia amanheceríamos muito bem-humorados. Então tudo na natureza seria perfeito. No outro dia,
mal-humorados, com raiva, com ódio, tudo seria terrível. Isso não pode acontecer, porque sairia do equilíbrio ideal das coisas. Então Deus é imutável. Deus é imaterial também. Não é essa matéria. E se nós agora que estamos vislumbrando o mundo espiritual, desde o advento da doutrina dos espíritos, como entender a materialidade ou a imaterialidade de Deus? Ainda não conseguimos. Será que vamos conseguir um dia? Não tem como responder essa pergunta e nunca li em livro nenhum. Então, Deus é soberanamente inteligente, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é imaterial, Ele é onipotente. Todo poder emana de Deus. Bom, e agora vem os atributos que eu acho mais bonito. Deus é soberanamente bom e justo. Deus é bondoso. E quando a doutrina espírita surgiu e vislumbrou um Deus que é Pai, veio a explicação dos ensinamentos de Jesus, nos mostrando que Deus é amor, nos mostrando que é um Pai bondoso, que é um Pai justo. E a doutrina espírita nos traz essas explicações muito claras para que a gente possa realmente ter certeza de que nós estamos amparados. Deus é infinitamente perfeito. Uma flor é perfeita. A natureza é perfeita, mas Deus é infinitamente perfeita. Como entendermos esses conceitos? É difícil. E o mais importante de todos, Deus é único. Que Jesus veio nos apresentar essa ideia, veio colaborar com que a gente pudesse entender há 2000 anos atrás a unicidade de Deus. Então, com esses atributos, fica fácil da gente entender melhor. Não temos como definir, mas podemos entendê-lo melhor. Olha como é que isso é importante para a gente. E aí, nós vamos envolver a providência divina. O que é a providência divina? É a solicitude de Deus para com as suas criaturas. E aprendemos, através dos estudos espíritas, que 98% dessa providência divina é composta de misericórdia. Só sobram 0,2% de justiça. O que isso nos apresenta acerca da providência divina? Que antes de passarmos pela fileira da dor para retificarmos as nossas más ações, Deus age com misericórdia. Isso é muito bacana, porque nós vamos tendo, através das várias oportunidades de encarnar, opções de resgatar as nossas falhas, os nossos débitos, as nossas imperfeições através do trabalho. E vem a ideia de um Deus que é Pai, que é misericordioso, que é justo. Então, nós espíritas temos a certeza de que tudo o que vivenciamos retrata as consequências das nossas ações. Então, à medida que nós vamos praticando o bem, a vida se torna cada dia melhor. O dia a dia se torna cada vez mais fácil de ser superado. As dificuldades. Por quê? Porque nós estamos cientes de que todo o processo
que estamos vivendo é o resultado das nossas ações. E como nós não gostamos de sofrer, nós vamos nos esforçando cada vez mais para fazer o melhor. Então, diante desses atributos, diante da bondade excessiva de Deus, diante das oportunidades sublimes de renovação, de aprendizagem que nos é oferecida pelo Pai, sob a coordenação de Jesus, nosso irmão, nós começamos a refletir como entrar em contato com todo esse cabedal de bondade, de justiça, de misericórdia, para que a gente possa facilitar as nossas vidas, para que a gente possa diminuir as nossas dores, para que a gente possa ter o nosso coração reforçado de esperança, de serenidade, de confiança. E aí nós vamos aproveitar de uma música maravilhosa, de um compositor excelente, que é Se Eu Quiser Falar com Deus. Uma música do Gilberto Gil, uma música antiga. Talvez os mais novos que estejam nos acompanhando não a conheçam. Se não a conhecem, entrem no YouTube, digitem Se Eu Quiser Falar com Deus, Gilberto Gil. É um verdadeiro poema e um verdadeiro caminho para que a gente possa estar em comunhão com esse Pai. Vejamos, ele começa a falar o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Vamos dar uma pausa aqui. Então, se a gente quer falar com Deus, nós precisamos de estar a sós. Nós precisamos de estar em contato com o nosso eu. Eu não vou falar com Deus para que os que me cercam vejam. Eu vou falar com Deus sozinha, com o meu íntimo. Tenho que apagar a luz. Por que apagar a luz? Poderíamos refletir no sentido a luz da pretensão, apagar a luz da exigência, apagar a luz da cobrança, apagar a luz dos pedidos que nós fazemos direto, porque Ele, Deus, sabe o que é melhor para nós. Então, se quisermos falar com Deus, temos que intimamente buscar o nosso pensamento, voltar para dentro de nós e dessa forma nos aliviarmos dos problemas, dos nós da gravata, por exemplo, para que a gente possa refletir melhor. E ele continua: tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Olha a afirmativa do compositor: tenho que aceitar a dor. Por quê? Porque a dor é consequência das nossas ações e é o que nós precisamos para nos tornarmos melhores. Temos que comer o pão que nós amassamos quando nós agimos na senda do mal. Então, olha só quantas informações interessantes para que a gente possa conversar com Deus. E a gente pode fazer isso a qualquer hora, porque dentro daqueles atributos a gente percebe a extrema bondade de Deus.
a nos acompanhar. E já que nós não temos como fixar na nossa casa, na nossa estante, na nossa mesa, uma imagem de Deus, porque essa imagem foi colocada pela igreja há muitos e muitos anos atrás, de um homem com as nossas características, de cabelo e barba branca, que ficava anotando as nossas ações em um caderninho e que nos punia e que nos castigava. Então essa imagem já era. A imagem que nós temos agora é de uma grandeza, de uma força que nos envolve e que nos diz como nós devemos agir para falar com Ele. E diz mais, o compositor continua: se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar não vai dar em nada, 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 nada. Esses últimos versos são bem importantes para a nossa reflexão. Tenho que me aventurar. O que quer dizer isso? Tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que tentar. Eu tenho que ousar. Eu tenho que agir. Ninguém cresce, ninguém evolui se não tentar, se não agir, se não ousar. Então nós precisamos realmente nos aventurar para que possamos subir aos céus. Olha que imagem bonita, sem cordas. Nós vamos, através dessas tentativas, através dos acertos, através dos erros, nós vamos nos liberando das cordas do ódio, do egoísmo, da maledicência, porque nós estamos ousando a sermos melhores. Nós estamos ousando a extrair de nós aquilo que nos prejudica. E ele continua: tenho que dizer adeus. Para quê? Para as coisas materiais, para as necessidades que só atendem o hoje, para as exigências que só fazem com que a gente se prenda ao ter e nunca ao ser. E decidir pela bela estrada. Que bela estrada é essa? Decidir pela estrada do bem. E ele termina esse poema maravilhoso dizendo que ao findar essa estrada que nós escolhemos, a gente vai ver que não vai dar em nada, nada, nada material. Nada que nos promova, que nos incentive à vida da matéria. Ela vai dar na estrada das coisas do ser. Então, quando nós abrimos as nossas mãos das coisas da matéria, a gente começa a entender Deus. A gente não precisa de ter uma imagem, a gente não precisa de ter afirmativas, a gente sabe que Deus existe. Nós sabemos que somos criados por um Pai que é bom, por um Pai que nos ama, por um Pai que quer que sejamos felizes. Ele tanto deseja que nós sejamos felizes que quem coordena o nosso planeta é Jesus, nosso irmão, Filho de Deus, que quando a Terra foi criada pelo seu trabalho de coordenação, Jesus já era um espírito perfeito, habitante de um mundo feliz. Mas até hoje, ele está aqui, cuidando das suas ovelhas, cuidando de nós e fazendo com que a gente realmente entenda a existência de um Pai que é onipotente, que é sábio, que é eterno, que é justo,
e é misericordioso e que, através dos mensageiros de seu Filho Jesus, promove a nossa evolução. Então, meus irmãos, leiam o capítulo 2 de A Gênese. Há muitos ensinamentos ali que nos fazem ter a certeza de que nós estamos caminhando pela estrada do bem, porque temos a nos orientar, porque temos a trilhar esse caminho na companhia de amigos espirituais, coordenados pelo trabalho eficiente e amoroso de Jesus, que confia em nós, que acredita em nós. Sejamos felizes, confiemos em Deus, mas façamos a nossa parte, façamos o nosso trabalho de conversar com Deus. E a melhor maneira de conversarmos com Deus é amarmos o nosso próximo. Então poderíamos, de certa forma, afirmar que o trabalho no bem, a prática da caridade, o esforço que nós fazemos diariamente em respeitar aqueles que convivem conosco é uma prece direcionada a Deus, nosso Pai. Portanto, confiemos. Construamos a nossa felicidade na certeza de que temos um Pai que é justo, que é bom, e que temos um irmão, um mestre a nos envolver e a nos amparar. Muita paz e que nós possamos refletir na existência de Deus. Obrigada.